Salve galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aí do Império Remista para poder falar um pouco sobre o Clube do Remo, agora com a cabeça um pouco mais fria, depois da partida vergonhosa que o Remo fez ontem, né? Vamos falar sobre isso, sobre muito mais, tentar aqui dar o nosso ponto de vista no que é preciso, o que seria preciso o Remo fazer para tentar virar a chave definitivamente e tentar ir deslanchar para tentar alcançar o objetivo no final do ano, tá? Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, dê essa força para a gente, para que você possa dar o teu like, compartilhar. Muitas das coisas que nós falamos ontem, depois de 10 minutos que terminou o jogo, é o que a imprensa está falando, outros canais de youtuber que são aí respeitados, né, em número de inscritos e tal. A gente tem um ponto de vista aqui bem na visão de torcedor mesmo, e é muito importante que você possa se inscrever no canal para que você possa ajudar o nosso trabalho aí, tá bom? Antes disso, eu peço para que vocês, mais uma vez, se inscrevam, deixem o teu like, e vamos agora com os nossos patrocinadores, e logo depois a gente volta com as informações do Clube do Remo. Sabe aquele seu computador, notebook ou tablet que está aí parado, lento ou travando? Nós temos a solução, K2 Informática, o melhor preço e orçamento sem compromisso. Instalação de programas, remoção de vírus, formatação e limpeza? Fala com K2, K2 Informática. DDD 91 99913 5790 é o WhatsApp. Ali você faz a formatação, faz limpeza, faz instalação de programas. É só chamar o K2 no DDD 91 99913 5790. Você está cansado de pagar caro para assistir o jogo do seu time, filmes ou séries? Olha só, chega de gastar muito. Tem agora todos os canais liberados, sem fidelidade, sem travas, alta qualidade de imagem e som, simplesmente incomparável. Disney original, Disney Premium, para que você possa assistir o jogo do Clube do Remo, campeonatos brasileiros da série ABC, Netflix, Telecine, HBO, Premiere e muito mais. Chame agora mesmo o William, fale com ele no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Fala que você viu o anúncio aqui no Império Remista e tenha descontos exclusivos. Repetindo, o WhatsApp DDD 91 99805 2068. Galera, como nós já falamos um pouquinho ontem, não vamos assim prolongar muito sobre o nosso ponto de vista que nós colocamos no vídeo de ontem. A gente sabe aí que o Remo fez uma partida tenebrosa mais uma vez. Eu queria que você deixasse a tua opinião sobre o que nós vamos falar a partir de agora, tá? O Clube do Remo aí, algumas pessoas vêm falando que o Clube do Remo não é mais o mesmo desde que o Daniel Paulista saiu. Eu não concordo. Eu não concordo porque o Clube do Remo já não vem bem desde o jogo contra o CRB, tá? Que foi basicamente ali que a última partida do Daniel Paulista, o Remo já não vinha desempenhando bom futebol. E a real é que faz muito tempo que o Clube do Remo não consegue mais repetir uma mesma escalação, não é? É jogador machucado, jogador que passa uma temporada no NASP, volta no outro jogo, se machuca. E nessa brincadeira, a gente não tem peças da mesma altura para poder substituir, ou até mesmo tem, mas que elas não são colocadas em prática, né? A gente está falando aí de alguns jogadores que não têm a mínima condição de ser titular, outros que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Clube do Remo. Isso para mim é muito decepcionante porque quem mais sofre são os torcedores, né? Eu acho que a diretoria tinha que parar um pouquinho aí, fazer uma análise ainda, enquanto ainda é tempo. Passou-se aí um terço do campeonato, restam 25 jogos, muita lenha para queimar. Falta aí menos de um mês para que possa abrir a próxima janela, então a gente vai dar aqui o nosso ponto de vista. O que o Remo precisa fazer para mudar esse cenário aí? Bom, a primeira coisa é fazer uma reunião de repente amanhã, essa semana. Principalmente, o Marcos Braz é o cara que tem a chave do Baenão hoje, né? É ele que tem carta branca, é ele que manda e desmanda hoje dentro do Baenão. E o que ele falar, basicamente, pro Tonhão tá falado. Essa que é a real. Então, eu acho que tinha que o Marcos Braz sentar ali com o Tonhão e colocar na mesa ali algumas peças que não tem a mínima condição de fazer mais parte desse elenco do Clube do Remo aí. Vou citar alguns nomes aqui, tá? Dodô, não tem, além de não ter mínima condição, o cara, propriamente, ele não tem mais clima para jogar. Além de ele, tecnicamente, não estar rendendo, é um cara que entra completamente sem vontade, tá? Aí a gente está falando do PH, a gente vai falar também do Madison,
que é um cabeça de área que foi contratado aí, que eu acho que entrou somente em uma partida. O cara nem sequer foi relacionado na partida de ontem. Felipe Viseu não tem a mínima condição. É um cara que pode ser esforçado dentro de campo e que não adianta. Eu acho que todos os torcedores do Clube do Remo, os sensatos e os não sensatos, sabem que o Felipe Viseu não tem mais condições. O único que acha que o Viseu tem condições, eu acho que é a diretoria do Clube do Remo, porque um cara que passou basicamente 15 dias, né? O último jogo que ele jogou foi contra o CRB, aí ele ficou de fora contra o Operário e voltou ontem contra o Paysandu. Então são 15 dias o cara parado e o cara me entra num jogo daquele para fazer mais do mesmo, ou seja, nada. Um cara que tem o maior salário do Clube do Remo aí e que não adianta insistir, não é por falta de motivação do cara, não é por falta de motivação de técnico, é que o cara, infelizmente, não vai render. E aí, até que ponto vale o Clube do Remo, através da sua diretoria ali, colocar todo um planejamento em jogo por causa de um único jogador? Não tem condições do Adailton ser titular. Não tem condições do Pedro Castro ser titular. Aliás, ontem eu confundia tanto Pedro no Clube do Remo, que eu falei muito Pedro Castro, que falhou no final no gol que o Remo levou, mas foi o Pedro Costa. Assim como eu falei que o Marcelinho saiu para entrar o Pedro Castro, na realidade foi o Pedro Costa, tá, gente? Então, assim, tem alguns jogadores que não têm a mínima condição. Então, a diretoria precisa entender que se continuar da forma que eles estão fazendo, o Remo realmente vai brigar ali para um meio de tabela. É desesperador? Não. É preocupante? Ainda não. Mas um sinal de alerta tem que ser ligado. Esse sinal de alerta significa mudança já para o próximo jogo. Porque, na realidade, apesar de ser um clássico, a gente ter perdido para o Lanterna. Nós perdemos para o Lanterna do campeonato. E além de perder para o Lanterna do campeonato, qualquer time das 19 equipes, são 20, né? Então, o Remo mais 19. Qualquer uma das 19 equipes que viesse jogar contra o Clube do Remo ontem no Mangueirão ia ganhar o Remo. 1-0 foi pouco. Aquele torcedor que é consciente, ele vai concordar comigo. Infelizmente, essa é a verdade, porque o Remo não jogou. O Remo, falta garra, falta vontade, falta senso de urgência, falta gana. Não é? Até que ponto esses caras estão comprometidos para uma futura ou eventual subida de divisão do Clube do Remo? Será que a diretoria não enxerga o que está acontecendo, que o Remo está vindo em um declínio que conta muito com o fator do elenco de pessoas que estão lá dentro, de jogadores que não têm condições e que continuam insistindo, e tem a ver com escalações? Bom, a gente não pode ficar contando sempre com Caio Vinícius, que ultimamente vem, joga um jogo, joga dois e passa mais um mês fora do DM. A gente não pode contar com o Regis, que é um cara que já veio machucado, por um cara que tem condições de jogar 20 minutos de jogo que vai passar mais 40 dias parado. A gente não pode ficar dependendo do Marcelinho, que é um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro, que infelizmente aí joga uma vez ou um tempo a cada 15 dias. A gente não pode depender de lampejos de jogadores para um investimento tão alto e milionário como o Remo está fazendo. A folha do Remo, gente, é quase 4,5 milhões de reais por mês. É muita grana. Tem time aí que está no G4 que não tem folha de 2 milhões. Você entendeu? O time do Remo é um elenco absurdamente bom? Não, mas é um elenco que tem qualidade se trouxer algumas peças pontuais ali para poder subir de divisão. Agora, o que não pode é fazer contratações e as contratações todas serem banco de Adailton, ser banco do próprio Janderson, que vocês podem falar que o cara se esforçou, o cara corre, meu irmão. Atacante é para fazer diferença, não é para correr, é para fazer jogadas que possam ser convertidas em gol e para fazer gol. A gente não pode depender 100% de um Pedro Rocha que está jogando 90 minutos desde quando começou o campeonato, e uma hora o cara pode estourar. Você entendeu? A gente não pode ontem, de repente, ter a opção do Jadson no banco de reserva, que tinha condição de jogar pelo menos um tempo, e ficar com o Pedro Castro e o cara nem entrar e no lugar dele entrar o Dodô. É muita coisa errada que, se a gente for levar em consideração, lá no final das contas, quando o Remo for tentar corrigir, já vai ser tarde. Então a hora de mudança é agora. O que eu vejo, na minha opinião? É isso, dispensar. Dispensar, cara. Ó, eu vou citar o exemplo do Paysandu aqui, tá?
Paysandu se desfez do Nicolas, porra, que era um xodó lá, o cara não estava num bom momento, mas o cara foi um dos últimos artilheiros de vários anos do Paysandu. Mas os caras tomaram uma decisão. Por que o Remo não pode tomar uma decisão de mandar um Felipe Viseu embora? De mandar aí, quem não serve, embora. Como fizeram com o Ítalo. E não tem essa frescura aqui não, de que o cara tá falando de Paysandu, meu irmão, eu sou remista, mas eu não sou cego, eu não sou idiota. Entendeu? O que o Remo fez ontem com o torcedor foi tiração, foi palhaçada, foi brincar com a cara do torcedor. E o seu Marcos Braz é o cara que tem que resolver. É o cara que tem que resolver. Inclusive, no final agora desse vídeo, eu vou deixar um vídeo de um youtuber lá de Recife, torcedor do esporte, que um dia depois, eu acho que foi na quinta-feira, tá? Que um dia depois que o Antônio Oliveira foi anunciado no Remo, ele fez um vídeo lá. E o que me chamou a atenção nesse vídeo? Porque exatamente o que ele falou no vídeo, que eu vou deixar no final para vocês, foi que o Antônio Oliveira fez ontem. E assim, é um youtuber que tem quase 40 mil inscritos, tá, gente? Porque o cara tá falando como a gente, como torcedor. E o torcedor, ele não é burro. Ele entende um pouco de futebol. Outros entendem bastante de futebol. Então, assim, vamos dar mais uma chance pro Antônio Oliveira, que se realmente continuar fazendo o que fez ontem, foi mais um erro do Remo e que também não tem que persistir com esse erro até o final do ano. Então, além de dispensar e se livrar de quem não está honrando a camisa do Remo, não está desempenhando, não está performando, gente, é contratação pontual. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, assistem campeonato da Série B. Futebol em geral, mas vamos falar de Série B. Olha, dificilmente você viu todos os times que contrataram, fora o Remo, que não trouxe jogador na janela agora, e os caras estão jogando como titular. Só o Remo que trouxe jogadores para, além de não ser titular, não entra em campo. Então o Antônio Oliveira é fácil. Semana que vem a gente não vai ter o Caio Vinícius. Então, de repente, pensa assim, ó, nós vamos jogar com vice-lanterna, que é o Atlético. Todo respeito, mas o Remo tem obrigação de ganhar se quiser mudar a chave. Ok? O Remo está aí a 1 ou 2 pontos do G4, mas também não pode desgarrar muito do terceiro e do quarto colocado, porque perto do quarto colocado tem o Remo e mais outros times. Então, de repente, ó, Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, que tem que se recuperar fisicamente, Reinaldo está de volta e Sávio. Ok? Cabeça de área, meu amigo, Daniel Cabral, primeiro volante, marcador, Pavani e Janderson. E na frente, Marrone, Davó e Pedro Rocha. É simples, mas fiquei sabendo que o Pedro Castro é o xodó do técnico. Eu quero saber até que ponto o seu Marcos Braz ou o Tonião vai ficar permitindo um cara que faz muito tempo que não joga nada e o cara não sai de campo. Incrível. O cara parece uma morte lenta até para dar um passe. Então não adianta insistir com o Lamartins, não adianta insistir com Pedro Castro e o Pavani. O Pavani ele é titular, entendeu? Só que se o cara não tiver parceiro do lado dele no meio de campo para jogar, o cara não vai render. O cara não consegue jogar só. Messi não consegue, Neymar não está conseguindo no Santos, Cristiano Ronaldo não consegue. Gente, eu não estou comparando, pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo que os craques, as estrelas mundiais não conseguem fazer diferença só. Imagine o Pavani, que é um jogador malmente comum. O Remo, ele tem um bom elenco de um modo geral, só que o Remo não tem meio de campo. O Remo não tem meio de campo. O Remo não consegue fazer uma transição de jogo do meio de campo. O Remo não consegue tocar 4 ou 5 passes. O Remo não consegue propor um jogo para participar em cima do adversário. Aí sabe quem que vai ficar a culpa? Em cima do Pedro Rocha, em cima do Davó, em cima do Marrone, porque a bola não vai chegar para os caras. Beleza? Então, basicamente, gente, o que eu queria falar para vocês seria isso daí. Um alerta realmente está ligado, a diretoria do Remo, junto com o Marcos Braz ali, tem que estar ligado, tem que tomar uma atitude enquanto é tempo, porque senão, infelizmente, o nosso campeonato ele vai por água abaixo e aí meio de tabela, e no final do ano é derrota pelo investimento que o Remo está fazendo, né? Porque vem a questão das rescisões, contratação errada, gente, como foi o caso do Viseu. Tomara que não seja assim com o Antônio Oliveira, tomara que as palavras dele ontem, apesar de ter um pouco de soberba, né? Porque o cara dizer que o Remo teve mais posse,
e que o time é muito superior, meu irmão, não adianta falar, isso daí tem que se converter dentro de campo. Se o Remo fosse tão superior ontem, ele teria ganho a partida. Porque o Paysandu, ele fez contratações, gente, basicamente jogadores que estavam parados aí há um ano, e jogadores da Série C. Nós perdemos ontem para um time de Série C, cara, isso daí é inadmissível. E não adianta falar que o Paysandu jogou em cima do erro do Remo. Cara, o Remo não jogou. O Remo ontem, cara, foi uma das piores partidas do clube do Remo. Isso tem que mudar já. Então, galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez para que vocês possam se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, compartilhe. Aquela galera que puder dar uma força no nosso trabalho, você pode se tornar membro aí pagando R$ 7,99 por mês. É um valor bem pequeno mensal que você pode estar pagando para que você possa estar ajudando o nosso trabalho. Fica agora com o vídeo aí que eu tinha falado para vocês do youtuber lá, torcedor do esporte, que falou uma coisa muito interessante que, infelizmente, depois de 2 dias que o cara postou o vídeo, na quinta-feira, no domingo se concretizou. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau. Ô, torcida do Remo, se eu puder de alguma forma ajudar vocês, de alguma forma, tá? Eu não quero nem ser o cara que quer entender muito, mas esse cara tava até semanas atrás dentro do meu clube. Inclusive, a última partida do meu Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, com 11 rodadas, apenas 3 pontos, sem nenhuma vitória, foi com o cidadão que vocês estão anunciando aqui. Antônio Oliveira é o novo técnico do Remo. É um contexto todo diferente. Eu tenho quase certeza, tá? Quase certeza que o trabalho pode ser diferente do Sport, porque o contexto aqui realmente era muito ruim. Chegou muito pressionado, não ele, mas com o clube muito pressionado, vivendo dias de pura pressão com torcida, com a diretoria, torcida e diretoria, tal, assim, muitas coisas acontecendo. Mas, entretanto, todavia, porém, quando ele chega, a torcida dá um voto, a torcida gosta do nome. A torcida diz assim, não, agora a gente pode ter alguma novidade aqui, porque é um treinador que salvou o Cuiabá em 2023, mas que em 2024 não fez um bom trabalho no Corinthians. Beleza, mas tá tudo certo, o Corinthians vive uma crise política, né? Mas lá no esporte, ou aqui no esporte, a gente pode ter novamente o Antônio Oliveira de contextos de zona de rebaixamento, que ele sabe muito bem, tanto que salvou o Cuiabá. O único bom trabalho dele no Brasil foi no Cuiabá de 2023. Ponto final. E aí aqui é uma postura totalmente duvidosa de alguém que já repetiu essa dose no Coritiba e qualquer outro clube. Mas eu vi uma entrevista dele no Coritiba que é uma das maiores vergonhas para um profissional que se diz profissional, que está no âmbito do futebol profissional, ele fazer. Para mim, é um dos maiores absurdos que eu já vi, tá? Onde ele diz que ironiza totalmente o torcedor estava pedindo para ele sair, mandando ele para aquele canto, vaiando ele. E ele disse, não, eu pensei que eles estavam... Não tá mandando sair não. Eu acho que eles queriam que eu fosse lá. Esse é o tipo de cara que aqui no esporte, quando ele chegou na primeira rodada contra o Cruzeiro, ele mexeu quase no teor estrutural da equipe que jogou bem o jogo antes, do seu conterrâneo saiu. O Sport selou a demissão de Pepa após o Sport fazer um bom primeiro tempo, talvez o seu melhor primeiro tempo na Série A. Com Atencio, com Lucas Lima, né? Com Barleta e Pablo. O cara simplesmente tirou Atencio para colocar Carlos Alberto. O cara tirou Hereda, que vinha fazendo e vem fazendo uma boa Série A pelo Sport, nos melhores jogadores em termos de segurança em sua posição individual, para dizer bem claro que o coletivo hoje não existe no Sport, mas o individual existe. Ele tira Hereda para colocar o seu querido Matheus Alexandre, que ele nem se ligou, ou ele teve essa informação, mas ele nem se atentou e nem importou para ele que o Matheus Alexandre estava recebendo muitas críticas e que, colocando ele no jogo desse, no seu primeiro jogo, tendo apenas dois treinos. Não teve nem treino, pô, direito. Foi só conversa, porque o que ele tinha pra colocar, ele nem colocou. E o cara mexeu desse jeito pra colocar Matheus Alexandre. E como se não bastasse tudo isso, fez com que essas 3 mudanças, Hereda, Matheus Alexandre na de Hereda, Carlos Alberto na de Atencio, e o Sport pouco produziu. Pouco produziu. Ou seja, 30 minutos do primeiro tempo, 3-0. A cada 10 minutos, um golzinho. Esse é um cara que na última partida contra o Mirassol disse que não tinha culpa, porque nem conta o jogo do Cruzeiro pra ele. Totalmente arrogante, totalmente irônico, e que eu dei graças a Deus por ele estar de saída do meu clube, porque é um cara totalmente, assim, além de ter uma postura totalmente duvidosa, de ter um caráter assim, que mostrou, e ele serviu o torcedor rubro-negro num caráter um tanto quanto, assim, duvidoso também, cara. Eu não quero falar tantas coisas porque eu não o conheço.
Mas o que ele mostrou pra pessoas que estava seguindo o trabalho dele, estava trabalhando, comentando o trabalho dele, era que é um cara que, assim, não dá pra confiar. De maneira alguma. E que dentro do esporte lá, o clima, a Barleta até disse, não, o clima era maravilhoso e tal, mas se tinha insatisfação com o Antônio. O primeiro jogo dele, quando ele mexeu nessa, quase na equipe ali, no teor da equipe, na parte estrutural da equipe, ele fez com que essa equipe... Ah, e outra coisa, ele tirou Zé Lucas do jogo do Fluminense, ele tirou Zé Lucas pra colocar Duqueiroz. Ele não conhecia ninguém, ele não acompanhou nenhum jogo. Então ele tinha que, no máximo, ou melhor, no mínimo, conversar, dar força, ajustar, mas não mexer em peças individuais que estavam bem. E ele fez isso. E aí, tá aí, anunciado no Remo. Agora veja que ironia, o Sport tirou Daniel do Remo para o Sport e o Remo contratou Antônio Oliveira. Eu não sei se o Remo fez um bom caminho, tá? Eu não sei de verdade se o Remo fez um bom caminho. Agora, eu tenho pra mim que pode ser um contexto totalmente diferente. Agora, quando apertar alguma coisa, aí vocês vão ver uma figura portuguesa que, independentemente do Sport estar nessa situação ou não, eu acho que o que mais me marcou nele foi, primeiro, a burrice dele, a autossabotagem que ele fez, não só com ele, mas com a equipe, de colocar 3 zagueiros, dentre eles 2 dos piores zagueiros que o Sport tem, Antônio Carlos e Lucas Cunha, e o cara simplesmente bateu o pé, ele não tira esses 3 zagueiros, ele morreu com os 3 zagueiros contra os reservas do Internacional, o Sport empatando em 1-1. Enfim, cara, tá aí, Antônio Oliveira, novo técnico do Remo.